E aí pessoal, tudo bem com vocês? Cara, voltamos aqui para mais uma análise de mais um episódio de Criaturas no Comando. E eu tô muito animado. Sinceramente, até eu duvidei que eu ia conseguir fazer a análise de todos os episódios. Mas eu tô conseguindo, hein? Depois desse episódio aqui, só falta só mais dois. Então vamos embora para mais uma análise. Recapitulando um pouquinho aqui o episódio anterior, Amanda Waller mandou uma força-tarefa ir lá para Poloquistão para matar a princesa. O Flag tentava impedir que isso acontecesse, ele acabou criando uma certa aliança com o Frank. Então esse episódio já começa com o Frank e o Flag vigiando essa especialista em Temícera, que também é uma professora de universidade. Frank e Flag acabam percebendo que o comportamento dela em sala de aula é um pouco diferente. A gente vê ela bem soltinha aí e até mesmo flertando com uma aluna. Inclusive essa aluna parece muito a Daphne. E essa ruivinha estava do lado de um loiro, que eu acredito aí que ambos sejam uma referência aí ao Scooby-Doo. Já que no episódio 2 tivemos uma espécie de referência ao Salsicha. Então acredito eu que nesse episódio também tivemos uma referência, só que dessa vez a Daphne é o Fred. Claro, isso aqui é só especulação minha, mas faz sentido, já que o James Gunn roteirizou os dois filmes live action do Scooby-Doo, que inclusive eu amo muito. Você está me desafiando, é? Talvez. Mas dando continuidade, durante a vigia, o Frank e o Flag resolvem irem até a casa da professora enquanto ela está dando a aula dela. Quem não lembra, ambos estão trabalhando juntos. E então temos aquela abertura excelente, mas não se preocupe, eu não vou dançar. Semana passada eu dancei e não foi muito legal, né? Então essa semana eu não vou dançar. Após a abertura, vamos pro flashback desse episódio. O flashback do Frank se conecta ao flashback da noiva no episódio 2. Só que agora mostrando mais do lado dele, ao invés do lado dela. Vocês lembram que depois que a noiva descobriu que o Frank matou o próprio pai, o Victor, ela desceu a porrada nele, deixou ele pra morrer e foi embora. O episódio mostra que depois disso o Frank conseguiu sobreviver, mas isso por um motivo, hein? Voltando pro presente, agora a gente pode ver o Frank e o Flag indo pra casa da professora, enquanto ele tenta se comunicar com a princesa. Enquanto isso, os nossos queridos aqui, Doninha, Noiva, Nina e Fósforo, chegam em Poloquistão e são bem recebidos pelos soldados da princesa. Os soldados até acham um pouquinho estranho eles terem voltado, já que a missão deles estava cumprida, mas eles também não questionam muito. Aqui a noiva fala que eles vieram ali para ajudar porque acreditam que a princesa ainda está em perigo. Enquanto isso, o Frank e o Flag finalmente chegam na casa da especialista em Temícera, da professora. Temos aí uma breve continuação do flashback do Frank. Dessa vez mostra que após ele ter sido queimado pela noiva, ele acabou caindo dentro de um mar e esse mar levou ele até uma senhora. Ela, vendo o estado que ele estava, resolveu pegar o Frank para cuidar dele, para proteger ele. Em algum momento, Pato, ela cuida dele e ajuda ele a se recuperar. Pois se ambientar com tudo que estava acontecendo, entender que a senhora ali estava para ajudar, o cachorrinho era bem legal, o Frank percebeu que a senhora era cega. Ele até demorou um pouquinho para perceber isso, mas em um dado momento ele percebe. E aí temos uma cena bem fofinha, ele debocha da senhora, falando que preferia estar morto do que cego. E como justificativa, ele explica para a senhora que se ele fosse cego, ele não conseguiria enxergar a beleza da sua noiva, sua amada. A senhora então rebate e pede para ele fechar os olhos e imaginá-la. Então ele faz isso, fecha os olhos e imagina a noiva. Então mostra para ele que mesmo ela sendo cega, ela consegue enxergar a beleza do mundo. E como ele também consegue enxergar a beleza da noiva ao fechar os olhos. Então ser cego aparentemente para ela não é problema. E pelo menos essa foi a minha interpretação dessa cena. Enquanto Frank e o Flag investigam a casa da professora, eles descobrem que na verdade a professora está morta. Percebendo que estava rolando algo muito estranho ali, Frank liga para a princesa, só que dessa vez ela atende. Então dá o recado, explica que Amanda Waller mandou essa tarefa ir atrás dela para matá-la. Enquanto ele está fazendo a ligação, um carro chega e quando ele olha quem está no carro, é a professora. Não exatamente a professora, já que ela está morta, mas a pessoa que está se passando pela professora. Então ele desliga o celular e resolve se esconder junto com o Frank. E o Frank acaba se atrapalhando todo na hora que vai se esconder, porque ele é muito grande, ele não quer se esconder, mas o Flag consegue fazer com que ele se esconda inicialmente. Aí temos mais um flashback do Frank, aquela senhora e o cachorrinho. Alguns momentos fofos entre eles, mas só isso mesmo. Noiva, o Doninha, Fósforo e a Nina estão dentro do carro com um dos soldados da princesa, que recebem a ligação informando que eles estavam ali para matá-la. O soldado então resolve despistar as criaturas da Waller, então ele muda
muda a rota para outro caminho, já visando aí exterminar todos eles. Voltando pro Frank e Flag, eles descobrem que na verdade a professora era o cara de barro, que acaba destruindo a teoria que muitas pessoas tinham que a princesa era o cara de barro. Olha só, a princesa não era o cara de barro, mas sim a professora. Então é muito legal ver um grande vilão do Batman aí ganhando um espaço na série de Criaturas do Comando. Mas então, quando o Frank e o Flag descobrem que a professora era na verdade o cara de barro se passando por ela, eles ficam chocados e resolvem fugir dali. Só que o cara de barro percebeu que eles estavam tentando fugir e aí a gente começa uma ação muito boa. Voltando para as criaturas, eles percebem que estavam em uma emboscada e tentam fugir, mas já era tarde demais porque os outros soldados já haviam chegado. Então aí temos duas sequências de ação que ficam intercalando ao mesmo tempo. De um lado, o Frank e o Flag lutando contra o cara de barro e do outro lado, as criaturas aí lutando contra os soldados da princesa. A animação aqui ativa o modo Deus e nos entrega qualidade, sério. Cada frame que você pausa é muito lindo. As cenas de ação não decepcionam. Focando um pouquinho nas criaturas, todos eles conseguem sobreviver, mas acabam se dividindo. Cada um vai para um lado aí, tentando sobreviver. Claro, também tentando futuramente concluírem seu objetivo de matar a princesa. Enquanto isso, o Frank leva uma porrada cara de barro e fica pra morrer. O mesmo quase acontece com o Frank, só que na hora da porrada ele acaba eletrizando o cara de barro, que a gente sabe que é um ponto fraco dele. O Frank então vence a luta. Daí ele percebe que seu amigo Flag estava em um estado muito mal. E aí ele tenta falar com o Flag, mas infelizmente ele não responde. Será que o Flag morreu? Bem, vamos descobrir no episódio da semana que vem. Antes de finalizar o episódio, temos um último flashback do Frank, mostrando que ele resolveu deixar a senhora cega que estava ajudando ele para ir atrás da noiva, porque ele não queria deixar a senhora sozinha. Então ele acabou matando. Ele pelo menos teve a decência de fechar a porta para que o cachorrinho não visse a sua dona morrendo. E não deixa de ser uma coisa horrível, né? Ele de fato é um monstro. Após matar a senhora, ele vai embora para ir atrás da noiva, como a gente já sabe que ele passou anos e anos fazendo isso, ainda está fazendo isso. O cachorrinho acompanha ele. Por um lado, eu não fiquei tão mal, porque pelo menos o cachorrinho não ficou só, né? Já que o cachorrinho seguiu ele, né? E o cachorro tá vivo. Quer dizer, agora ele não tá vivo porque se passou anos. Eu espero que o cachorro não tenha morrido. E que se ele morreu, tenha sido uma morte natural e não uma morte matada. Faz sentido, né, pessoal? Outro episódio excelente pra mim. Esse episódio é um nota 9. Ando um pouquinho atrás apenas do episódio 4 e do 3. Esse aqui vai ser meu ranking de episódios. E aí, qual nota vocês dão pra esse episódio, pessoal? Comentem aí. Considerem deixar o like, considerem se inscrever no canal. E eu vejo vocês semana que vem na nossa penúltima análise de Criaturas no Comando. Então, pessoal, obrigado por me acompanharem. Valeu!